Olá, aluno do terceiro ano, estamos aqui, meu nome é Joyce, dando um acompanhamento para vocês, só que hoje é diferente, hoje é aula ao vivo, espero a interação de vocês. E além de ser ao vivo, eu tenho um convidado muito especial, o professor Anderson, aqui do meu lado. Olá, professora Joyce. Olá, aluno, você que está aí do outro lado no YouTube, nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, pela televisão. Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. E nessa aula da terceira série, nós convidamos você a participar conosco, né, professora Joyce? Isso mesmo. E, inclusive, antes de iniciarmos aqui o nosso tema, você que está ali acompanhando, entre lá no Google Classroom, faça a sua presença, marque lá as questões corretas para validar a sua presença no Aula Paraná. E também convido você que está aí da terceira série, pegue seu material, pegue seu caderno, né, sua caneta, anote, né, os principais pontos importantes da aula. É extremamente importante que você faça isso. Faça o seu mapa mental, né, pegue ali, descorra exatamente para você ir acompanhando conosco. E não esqueça também, pegue a sua atividade, você que está entregando na escola, mantenha um contato com a sua escola, com o seu professor, participe do Meet, né, que ele está realizando, para poder tirar suas dúvidas. Nessa aula é uma aula diferenciada, né, professora? Nós queremos a participação. Isso mesmo, além dessa participação, temos outras formas de você interagir. Outra é através desse QR Code que você coloca de frente ao seu celular, focaliza e tem acesso via YouTube. Além disso, nós também temos as inserções através dos aplicativos, que vocês já estão literalmente fartos de tanto acessar, tenho certeza que ninguém mais tem dificuldade pelos aplicativos da sua loja, do seu celular. Mas agora, vamos dar início então à nossa aula, professor? Vamos. E ainda só ressaltando isso, tá, pessoal? Pegue ali, você está participando pelo YouTube, vai encaminhando ali pelo chat sua saudação, seu salve, né, a sua pergunta. Nós estaremos, no possível, aqui no decorrer da aula, solucionando, lendo seus recados. Você que está pelo aplicativo, também encaminhe, mande. Nós estamos aguardando a sua participação aqui conosco. Professora Joyce, na aula anterior, nós estávamos verificando sobre a questão da geografia do Paraná. O que nós tínhamos visto? Nós vimos, basicamente, algumas noções da espacialidade do território paranaense e também demos noção da evolução que se deu em detrimento da urbanização junto com o processo da industrialização, calçado pelo processo de deflorestamento e de toda a situação que vem junto com isso dentro do cenário econômico mundial. Né, professor Anderson? Exato. E olha que interessante, aluno. A geografia, essa nossa ciência, essa nossa disciplina maravilhosa, ela nos traz essa visão de mundo, essa visão aqui de espacialidade, do espaço geográfico, do lugar onde nós vivemos. E quando nós trabalhamos a questão da geografia, nós verificamos desde os aspectos físicos, desde os aspectos culturais, históricos, econômicos e políticos, e verificamos a relação que existe entre o ser humano e a natureza. E não é diferente quando nós estamos trabalhando sobre a questão da geografia do Paraná. Correto, professora? Para hoje, professora, o que nós temos? Para hoje nós vamos fazer um aspecto de retomada. Faremos uma retrospectiva de aspectos físicos, humanos e faremos aquela retrospectiva da industrialização do território paranaense para termos uma noção exata de como se deu e como se apresenta hoje o estado do Paraná. Já temos duas pessoas aqui que mandaram recadinhos, a Thaís Olegário, de Ponta Grossa, e a Maria Eduarda, que é de Castelo Branco. Estão aí atentas, estou esperando suas perguntinhas, hein, meninas? Olha que legal. Eu também tenho dois recadinhos aqui, professora Joyce. O primeiro é da Marcela Félix. Oi, estudo no Colégio Estadual Santa Inês. Manda um abraço para minha professora Crislaine, ama as aulas de geografia. Exato, lá um abraço grande à professora Crislaine. E também o Michael Ricardo Batista. Boa tarde. Abraço do meu professor César de Geografia, Colégio Estadual Ieda Baggio Maier, Cascavel, Paraná. O estado participando conosco, professora. Beleza. E é esse estado que nós queremos ver hoje, não é? Exatamente. Para começarmos, vamos dar aquela resgatada geral que fizemos em todos os momentos das aulas de geografia relacionados ao estado do Paraná, porque não podemos esquecer dos aspectos cartográficos. Então, dentro dessa caracterização, a gente tem que dimensionar a posição do Paraná dentro do cenário brasileiro, que está na porção sul do nosso estado. Se nós colocássemos dentro da perspectiva de pontos cardeais, nós diríamos que ele está a sudeste. Então, embaixo do lado direito, em detrimento do continente americano, parte sul. Dentro da caracterização mais próxima, daí nós diríamos um mapa exaustivo, nós teríamos então a caracterização do estado do Paraná, aqui no seu aspecto de limites e fronteiras, nos quais nós vamos ter limites
com São Paulo, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e teremos fronteiras com Paraguai e Argentina. Basicamente isso, os demais aspectos veremos na sequência, né, professor Anderson? Exato. Então é importante a gente verificar essa questão, então, dos limites que o Estado faz, né, relaciona, né, até para questões que exatamente é cobrado ali em questão de vestibular, né, em concursos, Enem, né, é importante a gente primeiro se localizar do que nós estamos falando aqui, do lugar onde nós moramos, e daí sim partindo exatamente para outras esferas, né, professora? Isso. Aqui algumas dimensões gerais, então alguns dados que nós já vimos anteriormente. Posição do Paraná em termos de superfície total chega a ser 2,3% da área em relação ao Brasil, ao estado brasileiro. Também a questão do IDH, que é muito interessante, o IDH paranaense, bem elevado, passa sempre do 0,8, chegando às vezes ao 0,759, mas variando pouco durante o ano. Também temos as características de ser um estado predominantemente urbano. E alguma coisa mais para complementar, professor? Correto. Olha só, é interessante a gente pegar aqui esses dados, né? Sobre a questão da urbanização, a professora falou que é um estado, né, basicamente ele é urbano, 85,3% da população paranaense está nas áreas urbanas, né? E 14,7% na área rural. E quando a gente fala de IDH, é importante a gente lembrar, né, pegar esse conceito de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nós estamos falando aqui sobre uma questão importante, uma taxa alta. Olha, o estado do Paraná, a taxa é de 0,82. E quando a gente pega o IDH, é bom a gente resgatar aqueles conceitos, né? O IDH é um dado, uma informação importante que vai nos trazer ali os dados de saúde, quando fala a questão da expectativa de vida, escolaridade e de renda. Não é isso, professora? Isso mesmo. E agora nós vamos ter o nosso primeiro? Vamos? Primeiro quiz? Vamos lá, pessoal. Você que está aí. Nós temos um quiz aqui para iniciar nesse primeiro bloco. E a pergunta é a seguinte. São estados limítrofes com o Paraná, exceto, ou seja, quais são os estados que nós já citamos aqui, né, são vizinhos do Paraná, mas nós temos aqui na nossa questão um que está de penetra, que não faz parte. Então é isso que nós queremos saber. Quais são os estados limítrofes com o Paraná, exceto aquele que não faz parte? Letra A, São Paulo. Letra B, Santa Catarina. Ou letra C, Mato Grosso? Agora aquele start para que você faça agora. Nós vamos voltar com a resposta já já. Enquanto isso, vamos mandar aqueles recadinhos gerais, né, professor? Vamos. É inteiramente importante aqui a gente verificar essa participação que você está tendo aí conosco nas mídias. E eu quero mandar aqui para o Luiz Alberto, né? Ele tem uma pergunta e daqui a pouquinho a gente vai solucionar ela, mas por enquanto mandar um abraço ali, tá? E para também Thaís Regina, que está falando lá de Foz do Iguaçu, né? Um abraço grande aí para você, para a escola que você está, né, nos acompanhando aí da 3ª série. Isso, vou mandar um abraço para o professor Andrew, que infelizmente não pode participar hoje conosco, que está em casa ali, mas com certeza nos assistindo. Manda uma perguntinha aí, professor Andrew. Ok. Estamos no finalzinho, ainda faltam 15 segundinhos para terminar. Temos um tempinho ainda? Temos mais um tempinho. Então vamos lá respondendo, pega ali, já vai lá, já vai marcando, né? Já vai convidando o teu colega aí que está da tua sala, da 3ª série, que você verificou que ainda não entrou no YouTube nem no aplicativo, já chama lá, manda uma mensagem no WhatsApp, entra lá, está tendo aula de geografia, vamos lá, aula ao vivo. E deu, vamos ver quantos efetivamente acertaram, professor, vamos lá? Vamos. Mato Grosso colocaram 66%. Aí, pessoal, alguns caíram na pegadinha, hein? Então vamos lá. Então tivemos a primeira aqui, e nessa sequência, a gente vai trabalhar sobre a questão do relevo paranaense, né, professora? Isso mesmo. Nós vamos ter aquele resgate porque o relevo paranaense vem muito da característica, comentei com vocês em aula, que muitas pessoas têm a noção pela forma da conceituação, da nomenclatura, que primeiro, segundo e terceiro planalto é uma escala crescente. Muitas pessoas falam, eu já conversei com várias pessoas que cometem esse engano. Mas, na verdade, é exatamente o contrário. O nosso relevo, então, nós vamos ter a Baixada Litorânea, primeiro Planalto de Curitiba, Planalto de Ponta Grossa e Planalto de Guarapuava. Mas, quando olhamos o perfil, que depois eu retorno naquele meio, a gente percebe que há uma escala decrescente. Então, nós vamos ter a planície litorânea, nós vamos ter a região do primeiro Planalto, região do segundo Planalto e o terceiro Planalto em declive. Por isso que os rios, literalmente, correm para, em sua maioria, interior do nosso estado, né, professora? Correto. E é importante, legal ver essa imagem, exatamente corta ali o nosso território, né, a questão do perfil, né, então a gente tem uma ideia exatamente do relevo, não olhando de cima, mas agora de lado, porque daí a gente percebe, né, a parte aqui da Bahia, de Paranaguá, ali, né, a parte então do litoral, e o primeiro planalto aqui onde nós estamos, né, também conhecido como planalto aí, onde está Curitiba, o segundo planalto, a professora comentou, onde está Ponta Grossa, e o terceiro planalto também conhecido como Planalto de Guarapuava. Correto, professor? Isso, muito específico, esse detalhe é muito interessante. Aproveitando o ensejo, voltamos no mapinha anterior.
é um mapinha que muitas vezes aparece para vocês em questões ou aparece na mídia, por isso é muito importante chamar atenção para ele. É um mapa de altimetria. Nele nós vamos ter características bem gerais, cores específicas que sempre são repetidas. Então, nós vamos ter um mapa que literalmente mostra as relações de altitude, por isso, altimetria, relação de medida da altitude. E as cores sempre são marrom ou vermelho para altitudes mais elevadas, amarelo para regiões mais planálticas e verde para regiões de planície. Aí, com essa dimensão das cores, você olha o mapa, dá a impressão literalmente que ele salta aos olhos em 3D. Então, aqui dá para você ver exatamente qual é a distribuição das áreas mais baixas do nosso estado, áreas mais planálticas e áreas de elevação superior, não é, professor? Exato. E é importante a gente ter essa ideia, verificar essa informação sobre a questão de altimetria, né, a questão das altitudes, porque não é um assunto que fica isolado, né? Existe uma relação exatamente entre todas essas informações, né, esses conhecimentos que nós estamos tendo. Se a gente está falando de altitude, de uma forma ou de outra, ela vai influenciar também a questão do clima, né, a questão da vegetação, essas questões que nós vamos verificar as outras características aqui do estado também, ok? Isso. E aí, alguma perguntinha, professor Anderson? Olha, nós temos uma pergunta aqui, que foi do Luiz Alberto, que ele pergunta assim, o que pode ser feito para melhorar o IDH? Como a gente falou do IDH inicial, né, o Luiz já rapidamente ali pegou a informação, já nos mandou uma pergunta. Professora, o que poderia ser feito para aumentar, né, a questão do IDH, esse índice de desenvolvimento humano? Nós sabemos que um investimento seria a questão da educação, né? Então, a educação é importante para nós aqui, né? Então, elevar essa questão do índice aí de IDH. Né? Tem outros também, professora? Tem, a saúde. A questão da saúde, que, logicamente, uma pessoa com a sua caracterização de saúde amplamente vista desde o período neonatal, ainda intrauterino, ela vai ter uma sobrevida e uma qualidade que vai representar uma expectativa maior e, por consequência, maior rentabilidade também. E nós tínhamos comentado também, né, sobre a questão de verificar essas informações, né, a altimetria, a questão da altitude, porque há uma relação, né, é uma influência exatamente, né, um aspecto, né, físico vai influenciar o outro também, como a gente vai verificar a seguir, a questão da vegetação, a questão do clima, né, a questão até da ocupação humana. Então é extremamente importante a gente ter essa ideia do total, para a gente poder ter, né, essa noção, para a gente poder verificar, né, esses aspectos aí físicos. E professora Joyce, nós temos agora mais uma pergunta? Temos aqui mais uma perguntinha, colocando assim, vocês conseguem identificar o tipo de região onde vocês moram? Aí é para vocês, alunos. Eu quero que vocês identifiquem aí, se vocês conseguem, a partir da dimensão territorial falada, se vocês conseguem identificar se a região que vocês habitam, se ela é mais alta, mais baixa, se é planície, planalto, enfim, qual é a região que você habita. Mas, continuando na sequência, nós vamos ter um quiz, né, professor Anderson? Esse Exato. É com você. Então vamos lá. Mais um quiz aqui, o segundo nosso da aula. Tá? Com relação ao relevo do Paraná, podemos afirmar que Ponta Grossa, ela está, letra A, está no primeiro planalto, letra B, está no segundo planalto, ou letra C, está no terceiro planalto. Então, repetindo lá, com relação ao relevo do Paraná, podemos afirmar que Ponta Grossa, né, então a cidade aqui do nosso estado, ela está, letra A, no primeiro planalto, letra B, no segundo planalto, ou letra C, no terceiro planalto. Vamos lá? Isso, estão fazendo, já daqui a pouquinho nós vamos ver a resposta. Para continuar, vamos fazer umas chamadinhas. Pessoal de Foz do Iguaçu, não vi nada aqui ainda de vocês. Manda uma perguntinha aí para nós. Guarapuava, Ponta Grossa também, que está relacionada nessa perguntinha. Mandem perguntas. A gente vai esclarecendo na medida que elas vão chegando. Nós vamos respondendo, né, professor? Exato. Eu tenho um recado aqui do João Pedro, tá? Mandando um abraço, quer mandar um salve. Então, um salve aí para o João Pedro que está de Maringá, né, nos assistindo, contribuindo também com a aula. E aproveite também, se seja, né, aproveite ali esse momento do quiz, enquanto você está respondendo, lendo a pergunta, já vai mandando ali uma mensagem para o teu amigo que ainda não entrou na terceira série, né, para essa nossa aula aí, essa aula ao vivo da terceira série de Geografia. Beleza, o tempo acabou, vamos ver efetivamente, a resposta é da letra B. Está então no segundo planalto, né? Isso mesmo, e 76% acertou. Muito bem, pessoal, estão ativos e espertos aí no que diz respeito à distribuição territorial paranaense. Na continuação, professor, nós vamos falar sobre clima. Quer começar? Olha, importante verificar essa questão do clima. Quando a gente trabalha a questão do clima, então essa classificação, né? Aqui nós temos primeiro o mapa do Brasil, né? Então a classificação feita. É importante a gente poder relacionar as informações que nós temos do clima com o lugar onde nós moramos. Então a gente primeiro, né, durante o ano, durante o estudo de geografia, a gente foi verificando o aspecto do clima no nosso país, né? Então a influência, né, tropical, a influência dos climas e com relação ao nosso estado também, né, professora? Isso, aqui nós verificamos, existem várias dimensões de climatologia, mas a mais usual, a que aparece mais no nosso dia a dia, mais comentada na mídia, é a classificação de 1918.
Apesar que a climatologia hoje se atrela muito à divisão entre aspectos de tempo, que são aquelas medidas no máximo de 7 dias, onde você tem a previsão meteorológica, e a questão de clima é um pouquinho mais difícil, porque aí é uma medição feita a partir da comunicação e da repetição de no mínimo de 30 anos. Essa é a classificação. Dentro dessas características, nós vemos várias tipologias climáticas pelo Brasil, em que nós vamos ter principalmente atrelada a questão precipitação e temperatura, que é do Köppen. Dentro dessa perspectiva, o Paraná se apresenta dessa forma, né, professor? Quer falar um pouquinho? Isso. Antes de falar, professor, eu queria só ter um recado aqui, uma pergunta, na verdade, que tem a ver com isso que nós estamos verificando aqui, tá? Do Marco Antônio, do Colégio Estadual Luiz Sete, de Jacarezinho. Qual a altitude média do estado? Tá? Ele manda um abraço também para todos os colegas aí de geografia. Então, a resposta lá, o estado, o território paranaense, ele está entre 600 e 900 metros, aí a questão da nossa altitude. E influencia a questão do clima no nosso estado, professor, a questão da altitude? Claro que influencia. Por a questão da altitude, nós vamos ter os chamados elementos climáticos, nós não temos nada determinante, não é só a posição, só a altitude, só as correntes marítimas, massas de ar, mas sim um conjunto de informações que resultam o que nós chamamos de clima. No quesito Paraná, obviamente, a altitude ela vai ter um momento predominante, indicando que algumas massas de ar cheguem até o nosso estado e algumas não cheguem, ocasionando períodos sucessivos de ausência de chuva ou ainda presente com muita quantidade de chuva volumosa. Isso é bem característico. E é importante, quando a gente pega e sobrepõe ali a questão do mapa de altimetria, mapa de relevo, com o mapa de clima, nós verificamos que há, então, uma certa particularidade ali, a gente fazendo exatamente essa relação entre o clima e a questão de altitude, essas mudanças e alterações que nós temos. Muito bem. Então, na continuação, nós vamos agora relacionar o clima com a vegetação, porque também estão no mesmo conjuntinho. Então, analisando o estado do Paraná, e não só ele, mas como o mundo como um todo, nós temos um reflexo, um conjunto de sistemas que se interrelacionam. Então, analisando um a um, a gente percebe que não existe um que domina o outro, e sim que um interfere no outro. Então, a melhor palavra para usar seria chamada interdependência entre eles. Então, ao analisarmos a vegetação paranaense, este mapa ele tem o objetivo de mostrar a vocês a diversidade da nossa vegetação original do estado. Então, na medida que o estado começou a ser ocupado, literalmente, de maneira mais expressiva, porque ele já era ocupado antes da chegada do colonizador português e espanhol, ele tinha estas características de vegetação. Então, os nativos indígenas ocupavam o estado com essa distribuição da vegetação, né, professor? Isso, e uma grande ênfase, aqui na questão dessa vegetação original, para a questão da Mata Atlântica, Então, nós temos aqui, importante, e a Mata de Araucária, a floresta de Araucária, que é importante no nosso estado. Isso, e na continuação, lógico que nós temos essa vegetação original, não há o intuito de vocês, e nem eu vou chamar a atenção pelos nomes desta quantidade grande, de elementos da vegetação, mas o que nos entristece é o mapa que vem na sequência, que é a vegetação hoje atual. Nós já vimos isso em aula. Então, comparando o que nós temos de resultado pós-urbanização, pós-industrialização e pós todo o processo de ocupação do nosso estado, nós temos esse como o mapa da vegetação atual. E é nisso que eu quero que vocês se atenham, e não somente aos nomes, mas sim um aspecto quantitativo da devastação do nosso estado. Olha a vegetação original e olha a vegetação que hoje nós chamamos remanescente do estado do Paraná. Exato. E a gente vê essa questão dessa relação, desse resultado dessa ocupação humana. Então, durante os anos, a professora Joyce, aqui durante esse ano, 2020, ela foi nas aulas relatando essa questão da ocupação, a questão da sustentabilidade, importante, a questão do foco. E nós chegamos a um ponto, quando nós fazemos essa comparação do mapa, que nós percebemos, então, a diminuição que teve da mata original. Então, quais são os caminhos que nós temos que fazer agora? E a professora Joyce, durante o ano, aqui em algumas aulas, ela trabalhou muito bem a questão da sustentabilidade, então, dessa visão sustentável. E nós pensarmos agora, chegou o momento que a nossa geração precisa olhar para frente, precisa olhar para as próximas gerações. O que nós vamos deixar? Então, daquela vegetação original, vamos ficar apenas em quadros, apenas em livros, ou nós queremos que as próximas gerações também tenham acesso? Isso. E na continuação, para a gente fazer uma análise mais totalitária, nós vamos para mais um quiz, né, professor? Exato. Vamos lá. Terceiro, então, de hoje, nós temos a seguinte pergunta. São exemplos da vegetação paranaense. Letra A, floresta tropical e de araucárias. Letra B, floresta equatorial e cerrado. Ou letra C, floresta equatorial e de araucárias. Vamos lá? Marcadinho aí, né?
Enquanto isso, professor, eu tenho uma perguntinha aqui que foi bem interessante também, que passaram para nós, tá? Sobre a questão de quais são os elementos aqui importantes, né, que influenciam a questão do clima, né? Então nós tínhamos falado aqui a questão da latitude, né, da altitude, né, do relevo, também importantes. E também vão influenciar a questão da vegetação aqui que nós estamos trabalhando. Isso, massas de ar, correntes marítimas, a divisão de latitude também, aí muitas vezes você, aluno, confunde um pouquinho, as duas se relacionam, as duas são chamados elementos, tanto a altitude quanto a latitude. Agora está terminando, já estamos naqueles segundinhos finais, vai começar o reloginho aqui, que para mim aparece 3, 2, 1, finalizamos o tempo, acabou, vamos ver efetivamente quantos acertaram. Já vai aparecer a resposta. Aqui, letra A, 80%, professor. Olha, estamos rápidos no gatilho. Né? Então, importante ali é a floresta de araucária. Né? Então, nossa, até chega a ser o nosso marco, né? Importante ali a nossa principal símbolo, né? A questão da floresta de araucária aqui no estado do Paraná. Uma participação do Pedro Henrique. Ele está falando lá de Londrina, mandando um abraço para todos os colegas dele ali, né, da escola de Londrina, que ele participa, né? E também, né, está falando que está assistindo as nossas aulas e gostando muito. Também tem a Marcela Félix, que falando assim, amo as aulas da professora Joyce, professora. Estou mandando lá um salve aí, importante, né, professora? E a gente tem uma pergunta também, né, uma pergunta aí do André Luiz. Quais os fatores que influenciam no clima? A gente estava falando, né? Então é importante, é bem interessante ver que o pessoal está ligado, né? E verificando quais são essas informações sobre a questão do clima, né? Então nós temos vários fatores aqui importantes que foram vistos durante o ano, foram estudados, né? Sobre a questão da latitude, a altitude, né? A professora comentou aqui as massas de ar, né? E entre outros elementos importantes aí, né? Os fatores que influenciam no clima. Isso, eu tenho certeza que ninguém fugiu aí, apesar da nossa queda de energia, mas que agora vamos retomar com todo o gás para que vocês não se percam. E na continuação, agora entramos num processo mais ligado à geografia humana. Nós vamos falar então do processo migratório do estado do Paraná. Não podemos deixar de relatar que o processo migratório do Paraná, ele ocorreu mais tarde do que comparado ao resto do território brasileiro, embasado muito pelos ciclos econômicos, né, professor? Isso. Então, nós temos a retrospectiva, só para dar uma puxadinha aí para que você resgate os aspectos do geral para o local. O aspecto da colonização a partir do ciclo do pau-brasil, inicialmente, depois cana-de-açúcar, concomitantemente o ciclo do gado, que fez com que se fizesse uma penetração do nosso território, ocupando o interior, porque muitas vezes o gado criado solto estragava as plantações e essa forma de extração do pau-brasil também. Depois o ciclo do ouro, e durante o ciclo do ouro é que se começou a chegar literalmente ao estado do Paraná, buscando novas perspectivas de ocupação do território, mesmo com o Tratado de Tordesilhas. Não podemos esquecer que ainda tinha certa importância, mas fazendo com que o pezinho por pezinho fizesse com que o nosso estado fosse cada vez mais ocupado e reconhecido. Então nós vamos ter literalmente esse processo de ocupação, inicialmente rural, como em todo o Brasil, e que depois de um certo momento passou a se transformar em urbano, como em todo o estado brasileiro. Não foi diferente do estado do Paraná. Talvez, em alguns momentos, a única diferenciação seja ligada ao tempo, mas a quantidade de pessoas, os tipos de colonizadores, basicamente é os mesmos. Outro também aspecto relevante seria o aspecto quantitativo, que alguns estados tivemos mais de alguns elementos e no Paraná talvez menos, e trocando, não é, professor, do sentido geral. Exato. E a professora colocou aqui, e como essa é uma aula de retomada, a professora nas aulas anteriores citou exatamente, falou ali, explicou sobre a questão dos ciclos, né, que a professora colocou aqui. Foi importante falar a questão do ciclo do mate, né, a importância aqui do ciclo, né, que a professora falou aqui da questão dos tropeiros, né, então é importante isso tudo, né, venha culminar exatamente no que nós temos hoje, nessa ocupação efetiva do nosso território. Isso. E aí, dentro dessa perspectiva, nós também vimos processos de industrialização mudando esses ciclos. Veja que o ciclo da erva mate ainda muito importante no nosso estado, muito presente ainda no nosso estado em termos tanto de vegetação nativa quanto de a utilização da erva mate para a industrialização também. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter a noção de que o processo migratório resultou no estado do Paraná também uma grande miscigenação, o que nos reflete uma grande riqueza cultural. É isso que nós temos que sempre resgatar. Essa miscigenação é que faz o reflexo da riqueza cultural que nós temos e temos muito que valorizar, né, professor? Exato. E isso foi bem verificado durante o ano. Nós tivemos um momento que nós trabalhamos a questão da influência migratória no estado do Paraná, né? Então, retomando aqui, a professora Joyce fez uma aula exatamente muito
importante, né, colocando esse foco exatamente o que nós somos hoje. Ele se deve à participação, né, dos migrantes que chegaram aqui, né, de cada povo, cada grupo exatamente, que teve a contribuição, né, então, cultural, trouxe as suas técnicas, né, trouxe as suas informações e nós temos hoje a questão desse resultado, né, que nós estamos, na questão influência industrial, influência econômica, né, muito importante. Isso. Dentro dessa perspectiva, o que a gente pode puxar é, através desse mapinha, alguns elementos que identificam e nos possibilitam a percepção de algumas características que hoje se apresentam como dominantes, mas muitas vezes você não entende o porquê dessas características serem dominantes. Uma das características é o resgate histórico que a gente faz. Então, dentro do estado do Paraná, ele é chamado estado apenas a partir de 1817. Antes, ele pertencia a terras de São Paulo e também a regiões que pertenciam aos antigos colonizadores espanhóis. Mas, a partir deste mapa, nós já vemos uma entrada que se fez no sentido longitudinal no nosso estado, que vai saindo de São Paulo e chegando até a nossa divisa com a Argentina e o Paraguai, que se dá mais ou menos nesse período de 1601. Em 1500 e algumas coisinhas, vamos deixar em aberto, nós vamos ter uma das expedições mais famosas, que inclusive em Foz do Iguaçu existem placas, identificando a chegada de D. Alves Cabeça Nunes de Vaca, que identificou a primeira, talvez, visualização das cataratas. Então, se fez uma retrospectiva, se fez uma análise territorial, uma distribuição da vegetação, elementos paisagísticos, da cultura dos nativos locais. Então, se fez, literalmente, um ciclo de ocupação pelo nosso estado, que depois aproveitou-se pelo chamado Caminho do Piabiru, que está aqui identificado. Caminho que os antigos indígenas daquele período usavam para transitar dentro do nosso estado. E que hoje, se você for observar, também são lugares de algumas cidades importantes ao longo do caminho do nosso estado, né, professor? Exato. E é importante a gente verificar essa questão histórica, né? Principalmente os desbravadores ali que tiveram que entrar na mata dentro, né? Tiveram que fazer. Hoje é fácil, a gente pega ali uma estrada, né? Pega temos avião, temos a questão da rodovia, tudo certinho, já nos transita lá livremente, né? Até a localidade, então saindo de leste a oeste, de norte a sul do estado. Mas imagine nesse período, então, que nós não tínhamos, né? Então foram citados, é importante, né, a gente relembrar historicamente, né, essas figuras importantes da nossa história paranaense, que desbravaram, né, foram adentrando mata, foram explorando, né, foram ali em certas localidades, né, criando vilas, né, então é importante do tropeirismo também, que foi estudado nas nossas aulas, né, para nós chegarmos a esse ponto que nós temos hoje. Aqui tem uma perguntinha da Letícia, de Campo Mourão, falando sobre o processo das missões. Aqui nesse mapinha mesmo, se você depois, mais tarde, resgatar pelos slides, você vai ver que essas edificações são as missões jesuíticas já. Então, esse mapinha foi retratado, foi recortado exatamente também por essa situação de mostrar a mescla, que na época já se acentuava, das missões jesuíticas, que tentavam catequizar os indígenas no sentido de aproveitamento humano para a mão de obra daquela região e que ajudaram no processo de colonização do interior paranaense. Por isso, muitos traços também desses colonizadores ainda presentes nessas regiões aqui, né, professor? Isso mesmo. Na continuação, um mapinha um pouquinho maior, e aí, mais próximo de nós, aqui 1701 a 1800, aqui, como o professor falou, vem a questão do tropeirismo. A questão do tropeirismo, muito importante, não só para o nosso estado, mas para o Brasil, pela questão da necessidade da alimentação baseada na carne. Então, aquela questão do rebanho foi muito problemática. Por quê? Porque as extensões de terra ocupada pela vegetação eram gigantescas e ainda não se tinha o incentivo da criação chamada intensiva, que é aquela criação confinada. Então, o gado desta época era criado de maneira extensiva, solto. E os rebanhos, então, eram transportados dos lugares aonde eles eram literalmente manejados até a questão da sua utilização como alimentação. Desta forma, eles tinham que ser remanejados.
No início, região Nordeste para o interior, depois região de São Paulo, também transitada pela questão do café, e quando chegamos aqui, mesma coisa. Então nós vamos ter esse trânsito. E aqui, neste caminho que está pela linha vermelha, nós vamos ter o caminho chamado do caminho dos tropeiros, né, professor? Isso. Você que está aí nos acompanhando no estado, né, em qual localidade, qual cidade, né, que você esteja, você já para verificar esses pontos históricos que você tem, talvez ali na sua cidade você tenha ali marcos, né, importantes desse caminho do tropeirismo, né, que foi falado aqui, né, do caminho do Piabiru ali. Então é importante, você já parou para pensar ali, né, olhar quando você passa lá no centro da tua cidade, que ali exatamente estavam transitando há séculos atrás, né? Então várias pessoas desbravando exatamente esse nosso território. Isso, e aqui talvez não estejam levando em conta, mas observe, nós também fizemos aquele chamado mapa exaustivo, recortei esse mapa e aqui tem um outro mapinha mostrando a região sul, identificando este caminho dos tropeiros desde o Rio Grande do Sul até a região de Sorocaba, no estado de São Paulo, que foi um dos mais fortes nesse período, né, professor? Olha, professora Joyce, e é interessante porque a Jéssica está ligada lá na nossa aula e ela perguntou exatamente isso. Os tropeiros, eles saíam de onde e iam até onde? Isso mesmo, então, basicamente, esta região aqui foi toda sendo ocupada desde o Rio Grande do Sul, região que eu posso chamar aqui, pode ser região de Torres, toda aquela região próxima à parte leste do estado do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, passando pelo Paraná e chegando, enfim, a Sorocaba. Esses lugares, eles passavam, mas como o rebanho era muito grande, muitas vezes eles tinham que permanecer alguns dias. Nessa permanência, então, havia necessidade do chamado pousio. E aí começou a construção de vilarejos, pousadas, para a estruturação da passagem. Dessas pousadas deram origem às primeiras urbanizações, vilas, que hoje muitas vezes são as cidades. Lages, Lapa, Ponta Grossa, Tibagi e assim vai. E interessante, né? Como a professora falou que eles iam lá do Rio Grande do Sul até São Paulo, né? Fazendo todo esse trânsito, levando exatamente ali, né, o gado. E eles não tinham nas suas paradas ali um comércio, uma banquinha, né? Um restaurante, professora, para eles pararem ali. Eles tinham produzir, né? Então, o seu próprio alimento, né? Tinham que exatamente ali criando, né, formas de levar, né, com segurança também todo o rebanho até lá. Isso. Na continuação, obviamente, nós vemos a caracterização da urbanização do nosso estado. Então, já fazendo um salto, a gente fez uma análise quantitativa e histórica da formatação, que agora talvez vocês entendam que as cidades foram acontecendo. Nós não tivemos literalmente uma cidade que foi pensada, planejada anteriormente, escolhida um terreno e aí efetivamente consolidada. O que aconteceu foi literalmente uma geração espontânea das cidades a partir dos recursos oferecidos, função, rios e ciclos econômicos. Dentro dessa característica, nós vemos aqui, existem algumas, sempre nos mapas, observem que as cores mais densas, mais escuras e quentes, geralmente identificam pontualmente maior, a questão do maior, e não é diferente aqui. Então, nós vemos as regiões, as cidades, os municípios mais escuros com essa tonalidade, para identificar, então, o potencial quantitativo desses municípios, né, professor? Isso. E antes de a gente continuar aqui, eu tenho um recadinho, tá? O Daniel da Cruz, ele está mandando um boa tarde lá, um salve para todos os professores, né? Então, um salve aqui nosso, né, da nossa equipe, professora Joyce, o meu, né, e aos seus professores também, né, mandando um abraço, né, professores do seu colégio. Ele não colocou a escola aqui, mas um abraço aí para o Daniel. E também eu queria aproveitar, então, esse momento e mandar um abraço para a Escola de Coração ali, o Colégio Estadual Dona Branca, né, lá no Tingui. Eu mando um abraço, salve para todo mundo que está nos acompanhando também. Muito bem, então, na continuação, outra questão importantíssima no quesito urbanização e ocupação do nosso estado, logicamente o território. A questão primeiro ferroviária, logicamente não é a primeira, a gente deve, me desculpe, cometi um equívoco, falar de maneira bem clara, a primeira obviamente é questão marítima. Então, logicamente, essa questão marítima que nos deu o suporte para a ocupação do nosso território. Lógico que é alicerciado pela situação do caminho dos tropeiros, caminho do Piabiru. Mas, posteriormente, a construção das ferrovias também ajudou, mas hoje o que a gente percebe mais forte, obviamente, principalmente a partir da década de 50, é a questão do transporte rodoviário, que é a matriz de transportes brasileira.
tem um quesito, um pezinho já indicando mudanças por aí, mas por enquanto ainda se assenta muito no rodoviário, né, Anderson? Exato. E é importante a gente verificar essa questão dessa malha viária, né? Essa modalidade que a gente precisa exatamente, quando a gente fala questão de urbanização, né, da saída das pessoas do campo para a cidade, né, e esse inchar exatamente das cidades, nós temos hoje uma urgência em verificar essas formas, né, e o que pode ser melhorado na questão das cidades, nos centros urbanos, e um desafio, né, para as próximas ações aí com relação à questão da malha viária. Com relação ao transporte, ele está muito ligado também à questão econômica. É importante para nós, né? Então temos as nossas saídas, como a senhora falou aqui, no Porto Paranaguá, né, que é um porto importantíssimo para o Brasil, né? Então, desaguar dos nossos produtos, né, aqui na questão econômica. A professora, numa das aulas, também falou sobre a questão econômica do Paraná, e é importante, né, a questão aqui no nosso aeroporto internacional, né, todas essas formas de transporte aqui, e principalmente a questão ferroviária e também a questão rodoviária, elas vão interligar, né, os nossos principais centros aqui urbanos. Isso. Na continuação, aí nós vamos fazer uma ponte, obviamente, ligando questão econômica da também colonização, questão de transporte ao IDH que nós mencionamos lá no início. Temos que ter a noção que o IDH, visto lá no comecinho, era um IDH paranaense, mas identifica-se dentro do estado do Paraná, que recebe essa denominação por ter uma Constituição própria, por isso a denominação Estado. Então, nós temos Estado paranaense e Estado brasileiro, são constituições que se interligam, mas que existem nas duas proporções. Aqui nós vamos ter a questão do IDH e verificamos que mesmo dentro do nosso território como um todo, nós vamos ter algumas diferenças. Nós vamos ter áreas onde a média entre renda per capita, escolaridade e saúde se apresenta como um resultado muito alto, 2 municípios, veja, dos 399, 157 com um nível chamado alto, acima de 0,7, médio 234 municípios, que seria mais ou menos 0,6, quase 0,7, e infelizmente ainda temos alguns municípios com médias de IDH baixo ou ainda muito baixo, felizmente não temos nenhum. Mas isso mostra que há necessidade de organização, de conhecimento para que seja melhorada a infraestrutura proporcionada pelos esses 3 índices, tanto renda, como escolaridade, quanto saúde. Não é, professor Anderson? Exato. E a gente volta numa pergunta que tinha sido feita lá no início, né? O que é necessário para aumentar a questão do índice de desenvolvimento humano? Então, aquele investimento, a questão de escolaridade, né? A questão da renda é importante, investimento em saúde, né? Todos esses fatores, eles vão agregar nesse aumento, nessa elevação do nosso índice do IDH. Né? E o IDH paranense, como foi colocado aqui, bem importante, né? A gente ter essa visão aí como um todo. Isso. Na continuação, agora... Mais um quiz? Então vamos lá, você que está nos acompanhando aí, nós temos mais um quiz, o 4º quiz, e a pergunta é a seguinte: considerada a cidade mais antiga do estado do Paraná, qual que é a cidade mais antiga do estado do Paraná? Letra A, Paranaguá, letra B, Curitiba, ou letra C, Ponta Grossa? Vamos lá? Vamos abrir a contagem. Já teve um aqui escrevendo para mim, indicando já a respostinha. Vocês estão espertos, hein? Inclusive, já teve umas perguntinhas anteriores sobre isso, né, professor? Tivemos, é importante. Mas tem um abraço aqui, tá? A Maria Assunção está mandando um abraço, né, para todos os seus colegas ali de escola, né? Então, ela é lá de Fazenda Rio Grande, mandando um abraço para todos os alunos ali, os colegas dela de escola e professores também. Também não posso mandar um grande abraço, sendo a minha última aula ao vivo do ano, para lá, para a minha cidade do coração, minha família toda está lá, meus pais são de lá, e ainda não vi nenhuma perguntinha lá piano aqui, mas tenho certeza que vocês estão espertos lá, tô com vocês aí, hein? Ok, e todo o estado contribuindo, mas ainda dá tempo, pessoal, você que ainda está aí, não mandou a sua pergunta, não mandou teu abraço, teu salve, está nos acompanhando, entra lá no chat do YouTube, encaminha pelo aplicativo também, né, professor, a gente está aqui aguardando. Deu tempo para pensar, vamos ler mais uma vez a pergunta. Considerada a cidade mais antiga do estado do Paraná. Letra A, Paranaguá. Letra B, Curitiba. Ou letra C, Ponta Grossa? Vamos ver a resposta? Ele é Paranaguá. E nós tivemos 83% que marcaram como Paranaguá, certo, né, professor? Estão ligados, inclusive nas aulas da professora, né? A professora comentou sobre isso, questão histórica aqui, é importante do Paranaguá, né? Então é bem importante, não só na atualidade, sobre a questão do porto, tudo, né? Mas também como ponto histórico nosso, uma das primeiras cidades aí, que são os centros nossos aqui urbanos, a questão no estado do Paraná. Isso, aí a gente faz aquele reflexo da espontaneidade do surgimento da cidade. Paranaguá é, no sentido literal, a que deveria ser mais antiga mesmo, porque ela está no litoral e foi por onde chegaram os primeiros colonizadores
com esse intuito de fazer esse tipo de colonização. Porque nós temos que refletir que já tínhamos a ocupação feita pelos povos nativos da região. Então, essa nova perspectiva de colonização, logicamente, chegou a partir do litoral e, por isso, Paranaguá. As demais foram acontecendo, como novamente dissemos, através de algumas características, principalmente ao transporte, algumas questões de clima, algumas questões ligadas aos ciclos econômicos, mas sempre por uma questão muito ligada à espontaneidade da região, né, professor? Exato. E olha, ainda tem mais uma pergunta aqui. O João Henrique, ele encaminhou uma pergunta, como a gente estava falando, questão de urbanização, né, todo esse processo, ele mandou uma pergunta seguinte: qual é a diferença entre indústria e parque industrial? É importante, olha, interessante a gente verificar. A gente ouve falar, então, na televisão a questão de mais, de parque industrial, a questão de mais indústrias sendo criadas aí, né? Então, a indústria é aquele mecanismo que nós temos ali da transformação, né? Então, nós temos aqui várias indústrias localizadas no nosso estado do Paraná, nós temos alguns pontos que são mais, onde foca exatamente um pouco mais indústrias, e são nesses onde nós temos, então, a questão de parques industriais, né? Então, a localidade ali, alguns tipos de indústrias, né, localizadas no mesmo espaço. Antes de entrar na retomada, tem a Thaisa, que ela já vem colocando algumas perguntinhas. Vou, antes de finalizar, pegar você, Thaisa, de Jesus. Até colocou um obrigado aqui, mas acho que a sua perguntinha não foi bem explicada, porque voltou aqui para mim. Quais são os fatores que influenciam na formação da vegetação? Na verdade, como eu frisei, a vegetação, o clima e também aspectos ligados ao relevo são todos interdependentes. Então, quando a gente olha a vegetação, literalmente a gente tem uma questão da adaptação dessa vegetação que se apresenta a partir de elementos. Pode ser o índice de radiação solar, as massas de ar com relação a trazer ou não as chuvas, o aspecto de umidade. Então, a vegetação ela vai ser o reflexo dessas condições. Então, a vegetação paranaense também é reflexo disso. A gente olha a nossa Mata Atlântica com características bem próprias ligadas à umidade, o declive, principalmente na serra, o que se diferencia da região dos Campos Gerais e ainda se diferencia mais pelo nosso interior, por causa da terra roxa que se apresenta, né, professor? Exato. E o pessoal está ligado mesmo no que a gente estava falando aqui sobre a questão do Paraná, sobre a questão da urbanização, aspectos físicos, econômicos. E o Felipe Luiz, lá de Maringá, ele mandou uma pergunta também, ainda sobre a questão da indústria. Quais são as principais áreas industriais do estado do Paraná? Então, nós temos aqui, importante, né, alguns focos importantes na região metropolitana de Curitiba. Aqui nós temos o SIC, né, que é a Cidade Industrial de Curitiba, que é um bairro importante aqui, onde tem indústrias, né, de vários ramos aqui, pesados, então, na nossa região. Nós também temos Maringá, né, importante ali o foco industrial, né? Nós temos Londrina, então são Cascavel, então são alguns polos que aglomeram ali indústrias grandes, né, no nosso estado. Questão de Cianorte também, com o polo, né, malharia, empresas. Agora como centro de moda também, dentro do cenário brasileiro, a Cianorte está com muita força, crescendo cada vez mais, além de outros aspectos. Também temos que frisar o aspecto turístico do nosso estado, né? Correto. Dentro dessa situação industrial e urbana, nós também temos que ressaltar o aspecto turístico, que cresceu muito nas últimas décadas, principalmente a partir da década de 90, onde se efetivamente escreveu uma legislação sobre turismo do Brasil. E dentro dessa característica nós temos vários lugares lindíssimos no nosso estado. Eu não vou conseguir, me perdoem por esquecer, porque são muitos, mas podemos falar das cataratas, obviamente chega a ser um clichê de tão conhecida que é mundialmente, mas também temos a região de Prudentópolis, a questão urbana de Curitiba sendo sempre falada, e outros tantos, o Cânion Quartelá também hiper interessante ser visitado, e aí por aí vai de maneira muito grande a quantidade turística de aspectos a serem relacionados no Paraná, e me perdoem porque eu não vou conseguir lembrar de tudo. E é interessante, a gente vai deixar até como uma tarefa de casa para você, aluno. Pesquise ali na sua região, né? Às vezes a gente está tão ali atrelado, às vezes a questão do que está fora, lá em outro país, né? Veja aqui no estado do Paraná o que nós temos de pontos importantes, né? Interessantes, né? Turísticos, indústria, né? É importante a gente ter esse conhecimento da localidade, do lugar onde nós moramos. E aqui nessas aulas, a professora Joyce nos trouxe, né, essa grande bagagem de informação, e essa informação ela é um conhecimento que nós vamos levar para a vida inteira. Então, se você está com uma dúvida ali sobre a questão da industrialização, sobre a retomada, né, sobre a questão de ocupação, você pode acessar ali no YouTube, pegar as aulas anteriores também, dá uma olhada, assiste novamente, faz lá a sua anotação, né? E é essa retomada que ela vem com esse objetivo de a gente finalizar, né, professora? Isso, basicamente vamos dar um retrospectivo do que vimos hoje. Claro que de maneira mais sucinta do que nas aulas anteriores. Mas vimos aspectos gerais ligados ao aspecto da geografia física, relevo, vegetação, clima do Paraná.
Falamos um pouquinho também da ocupação territorial, como é que isso foi sendo influenciado, tanto pelo aspecto natural quanto econômico. Falamos um pouquinho de transportes e fechamos com o IDH, além de dar uma resgatada no aspecto industrial e turístico, né, professor? Exato. Professora Joyce, quero agradecer, né, por essa participação, então, né, esse privilégio de poder estar contigo, né, nessa aula. E tá ligado também a mandar um abraço para todos os alunos que estavam acompanhando aí nessa aula. Até mais, queridos. Obrigado, Tchau. até mais.